Oi, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo motivada pelo fato de que a gente teve uma reunião de bolsistas agora, né? Assim, há pouco tempo para reiniciar o semestre. Mas foi o que foi possível, porque também a gente tinha vários outros compromissos. Eu, particularmente, estava com um compromisso bem pesado em relação a uma disciplina de pós-graduação. E, e percebi que pode ser muito interessante eu deixar um vídeo gravado, até porque, assim, de repente ele pode até me fazer valer para futuro, né? Para quem tiver. Para duas coisas, para Ana Júlia, que está chegando. Eu não decidi ainda como é que eu te chamo, porque eu acho que tem mais uma Júlia e acho que não temos mais nenhuma Ana no grupo. Então, vou começar a chamar você de Ana, mas enfim. É, Seguinte, eu neste vídeo vou focar plano de trabalho de cada bolsista, tá? Então, o meu mote é, a gente comentou disso nas reuniões que eu tive com vocês. Eu tive uma reunião com a própria Ana Júlia para falarmos do seu processo de trabalho dentro do Paludicom. Então, é isso que eu estou chamando de plano de trabalho, ou seja, é o bolsista ter clareza daquilo que eu estou cobrando de vocês como bolsistas, tá? Ah, eu entendo que a nossa relação é uma relação em que eu tenho que tomar muito cuidado de deixar vocês muito autônomos, porque senão vocês não executam, não exercitam, na verdade, perdão, a palavra é exercitam, a, 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 o- a capacidade de planejar, a capacidade de criar soluções e a capacidade de executar propostas, tá? Que tem que ser, que é uma coisa diferenciada do bolsista, né? Eu acho que o estagiário é a pessoa que eu necessito realmente estar muito mais próxima, interfiro muito mais na atividade da pessoa. O bolsista, eu acho que é uma medida incorreta eu ficar cutucando toda santa hora o que você precisa ou não precisa fazer. Ó, precisa me entregar, precisa fazer, precisa acontecer. Eu acho que isso é pagiar e é desagradável para vocês ficarem ouvindo esse tipo de discurso, porque esse tipo de cobranças, né? E também para mim é cansativo, porque no final das contas eu tenho 5 pessoas para fazer isso. Então, se eu ficar fazendo multiplicada 5 vezes de fazer isso, me toma um tempo absurdo, né? E deixa de ser producente. Bom, então, o que que eu estou me organizando aqui para propor para vocês em termos de como é que vocês vão me apresentar o plano de trabalho, mas isso vai ser uma coisa que tem que ser feita o quanto antes, tá? Alguns de vocês já têm um pouco mais sistematizado isso, se eu não me engano, inclusive Lídia, eu já fiz cobrança disso para a Lídia, não tão sistematizado, agora eu estou sendo mais sistematizadora. Mas todos vocês já têm esse desenho de plano de trabalho na cabeça. Agora só precisa realmente colocá-lo dentro de uma planilha. Então, e é por isso mesmo que eu acho que o ideal aqui vai ser eu mostrar para vocês, espero que esteja apresentando aí na tela. Deixa eu deixar ele mais bonitinho, mais enxergável para vocês, que o que interessa é esse quadrinho aqui, né? Tá todo colorido e tal, não sei o quê, porque é a minha organização em relação às atividades. Eu estou jogando possibilidades, tá? Lembrando que aqui as possibilidades que eu coloquei, oficina lúdica aqui, está totalmente hipotético, tá dentro da minha cabeça. Assim como o Casalar Tijuco, já andei pensando que eu vou jogar para segunda-feira à tarde, tá? Só que isso, vou esperar mais uma semaninha para conseguir entrar em contato com a Casalar, ter certeza que isso é possível, né? E vou jogar aqui para segunda-feira justamente para as pessoas poderem, os estagiários novos que estão chegando, poderem se articular com as várias possibilidades de braços aqui. Então, o desenho é mais ou menos esse. Ah, Tem aqui possibilidades, talvez, de abrir mais o espaço da comunidade interna para a brinquedoteca, mas eu quero pelo menos garantir esses dois, desde já, ou seja, é impossível deixar agora aquela porta fechada de segundas e quartas de manhã, porque pelo menos nesses horários vai ter gente
disponível para receber a criança que aparecer, tá? Senhora, pode aparecer trocentos milhões de pessoas, isso a gente vai resolver depois, tá? Esses são detalhes que eu vou conversar com o grupo todo do Panodicom e não só com vocês. Pois bem, vou criar aqui um exemplo, justamente eu vou pegar as oficinas lúdicas, até para colaborar um pouquinho mais, né, Anica? Eu acho que a gente já teve várias conversas nossas, nós tivemos conversas, às vezes, em final de supervisão, nós já tivemos conversas no grupo, nós já trocamos muita informação através de WhatsApp, mas isso está faltando sistematizar, tá? Então, eu vou usar você como exemplo, em vez de fazer um exemplo qualquer fictício, né? Que eu poderia, de repente, fazer, faz de conta que é a Alessandra bolsista. Não, vou colocar Anica tem 20 horas, tá? Deixa eu falar um detalhe sobre essa 20 horas. Na minha compreensão de trabalho, é, o fato quando eu leio o contrato do estagiário, do estagiário, do bolsista, que vocês assinam lá, né? Olha, esses são os compromissos do bolsista, que inclusive tem compromissos relacionados à publicação, à participação no Semex, não sei o quê. Lá está bem claro, designado que, assim, na verdade, a bolsa, ela não é interrompida no período de férias. E ela também não é interrompida no período de recesso, tá? Entendendo que é como se você tivesse sendo um cara CLT qualquer aí, né? Que não tem, você não tem descanso por causa das férias de escola, tá? O que que eu quero dizer com isso, gente? Que eu me sinto muito à vontade de estar nesse papel aqui de fazer a cobrança desse plano de trabalho, né? E que ele já tenha produtos executáveis durante julho, tá? A gente está aqui quase acabando, falta 10 dias, mas eu estou partindo do pressuposto que isso tem que ser entregue por vocês antes das aulas começarem. Sobretudo para quem já tinha designações para isso, tá? Então, eu sei, por exemplo, que na conversa com Lídia já tinha designações, na conversa com a Nica já tinha designações, porque são as duas pessoas que a gente já está querendo fechar a oficina lúdica. Lembrando, gente, que isso, quando vocês me entregam o trabalho, ao planejamento do trabalho da oficina lúdica na mão, eu tenho todo um outro trabalho em cima de conseguir os dinheiros para a execução, tá? Eu estou com o edital aberto, só que o edital aberto vai ser até 7 de 8. Acho que é 7 de 8, se eu não me engano a data, de um edital aberto para fazer exatamente esse tipo de gastos. Então, eu não posso ficar esperando a gente fazer isso lá para frente, porque não, aí o edital já era, né? Aí comeu touca, tá? Então, por isso que eu já tinha feito uma cobrança no final do semestre de que vocês me entregassem esse planejamento das oficinas lúdicas para a gente correr atrás daquilo que precisa ser feito, considerando que tem que ter equipe, tem que ter dia, tem que ter as atividades, tem que ter a proposta, tem que ter o folder, tem que ter tudo pronto, tá? Você está planejando, por exemplo, o seu casamento, né? Não dá para você planejar o casamento sem o vestido da noiva e pensar no vestido da noiva depois, tá? Fazer tudo, né? E colocar tudo isso no pacotão o quão mais cedo possível para dar tempo da gente avaliar os custos e conseguir ter justificativa para a solicitação de, de dinheiro através do edital, tá? E é super coincidência também, né? O edital tá recente e tá casando justamente com as necessidades do tipo de coisa que a gente quer fazer. Bom, então vou usar a Nica aqui de exemplo para nós, né, Anica? E evidentemente que vocês façam a adaptação de que vocês acharem necessário. Então, cada um de vocês vai considerar isso aqui como um plano de trabalho. Faz aí, abre o teu Excel, se você não quer Excel, vai no Word, né? Mas cria uma tabela muito parecida com essa que eu estou pondo aqui. Por isso que eu resolvi fazer vídeo, né? Mostrar a tabela e mostrar como é que eu gosto da coisa visualizada, tá? É, Supondo, então, tá? Tô aqui chutando alto que a Nica, para começo de conversa, né, Anica, por exemplo, a Nica não faz parte da escola. Então, ó, por exemplo, né? Vamos limpar aqui a bagunça.
Não lembro se você chegou a participar da Casa Lar, mas, por exemplo, para segundo semestre, que você vai ter pesado a oficina lúdica acontecendo, tira fora. Vamos jogar mais fora. Coisa de escola também não lhe pertence, que aí é coisa de Beca, né? Beca que é responsável. Assim, a Ana Júlia já vai aprendendo quem que é quem aqui no, no, no grupo. E vamos até pôr mais coisa. Ah, e casalar também. Então, aí é isso, né? Assim, em termos de carga horária, tá, por exemplo, mais ou menos isso. Vamos supor que a Anica, essa optativa, muito provavelmente você não vai conseguir exercer, né? Se você vai exercer, talvez até só pelo grupo de estudo, o grupo de estudo não conta carga horária, porque eu também não vou poder obrigar vocês a acompanhar a produção de avaliação. Então, se eu não posso obrigar vocês a ter uma avaliação que vocês me entregam para fazer valer, né? É justo também que na contrapartida não conte a carga horária disso. Então, tira fora. Estou supondo, tá? Eu gostaria muito, na verdade, assim, essa optativa que eu acabei de apagar não, eu vou até deixar, vou fazer de conta que deu certo. Faz de conta que a Anica está fazendo parte da disciplina como aluno ouvinte, né? Que é aquela modalidade que dá para certificar. Essa modalidade, a pessoa participa do processo em sala de aula, nas discussões e tal. E esse semestre a gente vai reforçar temáticas, a gente vai entrar em temáticas mais especializadas que não pudemos fazer no primeiro semestre, porque no primeiro semestre a optativa foi bem geral, né? Aquela coisa de trazer as teorias básicas e tal. Então a gente vai dar continuidade, tá? Vai fazer de conta, que já que é tudo fazer de conta, eu vou colocar aqui que dá certo de ter essa designação. Então, são 2 horas de supervisão e 2 horas da optativa, tá? Optativa como aluna ouvinte, né? Que eu tô falando que depois eu reverto isso em certificação, tá? Mas não vai valer como carga horária no seu SIGA, tá? Então, das 20, agora faltam 16 para cumprir, ok? Que mais? Vamos supor, Anica, que você queira sair um pouco da PAI para você poder ter essa experiência da brinquedoteca, tá? Então, vamos imaginar que é isso, ó. Deixa assim, ó, né? Vamos colocar aqui 4 horas de APAE, que você vai cumprir nas quartas-feiras, das 13 às 17, tá vendo? Então, isso, gente, é que eu tô falando que é o planejamento, porque dessa forma eu enxergo, né, a tua semana, como é que você está distribuindo as 20 horas, tá? E 2 horas de participação na brinquedoteca com comunidade interna, que é aquela que eu estava falando para vocês, né? De deixar assim, a porta aberta e a gente poder ter essa coisa do convite a partir de formulários, a gente tem que fazer essa coisa do formulário também, isso é uma coisa que eu ainda vou conversar com Ana Júlia, aqui do grupo, né? Ana Júlia vai cuidar de ajudar a criar esse formulário, divulgar esse formulário na comunidade interna, ela já está sabendo disso, nós já estamos tratando disso, já conversamos isso numa reunião. Então, assim, mal a Ana Júlia já chegou, a Ana Júlia já sabe o plano de trabalho dela. Só não tem isso designado aqui numa planilhinha, tá? Agora já a planilhinha já vai existir. Então, das 16 horas que tinha, né, gente, agora sobrou 10 horas restantes, tá? Então, as 10 horas restantes. Aqui tá dando 5, tá dando 8, né? Tá dando 8 horas de oficina lúdica. Faz de conta, Ana, que isso ficaria muito pesado, então faz de conta que a Ana não, a Nica, que é a Ana. É a Ana Lara, tá? Tem agora você tem uma Ana Júlia e a Ana Lara, aqui como vocês. Faz de conta, Ana, que você pega e faz isso aqui, ó, tá? No teu planejamento. Ou seja, você vai deixar, por exemplo,
a execução da oficina lúdica terças-feiras, tá? Então, executa, né? E vai ter semana que você não vai estar executando coisa nenhuma. Naquela semana, essas 3 horas que você está designando aqui, eu não vou ficar te cobrando, tá? Porque, em compensação, na outra semana, eventualmente, quando você estiver executando, eu sei que vai ser uma carga horária pesada mais forte, mais intensa. É que nem, por exemplo, pegar o caso da escola, né, da Beca, né? Eventualmente, vai ter semana que é de planejar as propostas para a escola, mas não é para executar. Então, é uma semana que não é tão pesada quanto aquela semana que é para executar, tá? Sendo que provavelmente você vai fazer, sei lá, a oficina lúdica do circo, você pode planejar de fazer agosto, setembro e outubro, não fazer em novembro, por exemplo. E fazer uma semana, né? Em um dia de uma semana, tá? Então, realmente é uma coisa muito concentrada, que está designando aqui as 3 horas, mas que, eventualmente, na semana anterior, você acabou gastando essas 3 horas para colaborar com a oficina lúdica da Lídia. Porque aqui, só para esclarecer, o papel da Anica é de cuidar das oficinas lúdicas, tá? A gente desde, sei lá, acho que desde quando você entrou praticamente, assim que você comentou a tua proposta do circo, eu percebi, e outra, porque eu acho que também tem a ver com a tua formação, eu quero explorar essa habilidade as habilidades que a Anica tem pelo fato da formação dela vinculada a teatro. Então, assim, ela é uma pessoa que tem um know-how um pouquinho diferenciado daquela pessoa que é da psicologia, que tem que rodar um pouco mais a baiana para descobrir como é que faz uma programação de uma atividade, como, por exemplo, uma peça de teatro, tá? Enfim. Então, vamos supor aqui, olha, que essa designação sua, tá dando erro aqui, peraí. Ah, tá nada, estava certinho, tá? Tá 3 com 3 aqui, 6, 8. Tá faltando mesmo 10, né, para eu fechar, né? Tá certo isso, Deus Pai? Então tá, então vamos colocar mais designações aqui, tá? Então você vai fazer o seguinte, das 10 horas, né? Você vai colocar 2 horas, 2 horas, 4 horas, muito, 3 horas de planejamento, tá? Você vai colocar 2 horas de comunicação. Vou inventando, tá? Isso aqui é a Alessandra inventando. A Anica vai fazer o seu. E 5 horas de execução. Tá? Então, supondo, né? Deixa eu melhorar como é que isso aqui pode estar desenhado, para não ficar 3 com 2 e 3 com. Ah, deu, né? 3 com 2 assim, ó. Por exemplo, com essa execução, vou colocar aqui até de outra cor para ficar mais bonitinho e sacar que são coisas diferentes, tá? Então, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto de cor por causa disso, porque eu consigo dar consistência ao meu planejamento que está posto aqui. E aqui embaixo, gente, aqui tá outra coisa minha escrita, mas aqui embaixo é que você vai fazer algum detalhamento. Então, por exemplo, quem são o nome da equipe, tá? Do trabalho, com quem você está já dialogando, que tipo de coisas que você está enxergando que são necessárias. Não é o descritivo do planejamento da oficina lúdica, não, que isso vocês vão fazer um texto, né? Objetivo, metodologia, forma. Usa esse desenho, que é um desenho que a gente usa para pesquisa, para criar um texto do projeto, como eu estava falando do casamento, né? Olha, eu tenho que fazer a a escolha da igreja, né? A reserva da igreja. Eu tenho que fazer a lista de convidados. Eu tenho que fazer o site dos presentes. Ou seja, gente, esse tipo de planejamento vocês não vão pôr aqui embaixo, vocês vão escrever o texto, pelo amor de Deus, tá? Então, assim,
Quem já pode estar entregando isso para mim? Primeiro, a Nica, que está super já em cima da hora, e Lídia, tá? Não deixa a Lídia, não deixa para fazer isso para começo de semestre, porque eu não consigo, como eu falei, eu não consigo depois editar para dinheiro disso, né? E aí a gente vai ter que considerar que é uma oficina que não pode gastar, não pode ter custo, tá? Bom, isso, gente, eu vou terminando por aqui, que eu acho que o que eu precisava apontar para você era isso. Eu quero planejamento, plano de trabalho de vocês, com esse tipo de planejamento aqui, com a carga horária designada, semanal, inclusive para eu poder falar, olha, para eu poder falar, olha, nada. Eu não quero ficar dependendo de ficar assim, escuta, falta você me entregar, tá? Eu acho que esse tipo de discurso eu quero não ter que fazer, tá? No sentido que eu acho que com isso significa que eu estou começando a voltar naquela ideia de que eu estava falando para vocês que eu acho que é errada no nível de bolsista, que é ficar pagiando, tá? Então eu gostaria que vocês, que com este vídeo a gente dê um salto de qualidade em termos da nosso planejamento. Eu estou usando como motivação para isso justamente a entrada da Ana Júlia, é claro, também de Beca e de Gabi, que como bolsistas, mas vocês já são, pelo menos vocês já são conhecedoras do trabalho há, há muito tempo, né? Então, eu estou aproveitando essa circunstância para dar essa refinada de como que é importante a gente ter o plano de trabalho do bolsista, já com essas designações, e que você possa indicar para mim, olha, em quais datas que você vai me entregar as coisas, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu posso pegar e colocar aqui que a Anica, por exemplo, né, a oficina de circo, né, planejamento dela, com o descritivo, com todas as coisas que precisam ser feitas, a Anica vai, sei lá, usar mais esses 10 dias aí e vai me entregar no dia 31 de julho o texto pronto para eu enviar para o edital, tá? É isso que eu acho que é importante a gente conceber aqui, beleza? Bom, gente, qualquer coisa, então, a gente vai pelos Whats da vida, mas eu gostaria que a gente desse um tempo de necessidade de fazer coisas lá pelo Whats, que eu acho que tem muita coisa para vocês fazerem por conta, e eu acho que a gente pode dar dar um pequeno leve descanso lá de fazer sistematizações através de WhatsApp, sobretudo individualizado, tá? Lá no nosso grupo de bolsistas, beleza, a gente vai ter que continuar escrevendo lá, porque é o grupão grande do bolsista, e ele serve exatamente para esse tipo de comunicação da gente, tá bom? Beijo, gente.